Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom dia a todos. Para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, então eu vou convidá-los a me acompanhar nessa singela oração. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade de sermos úteis, a oportunidade de convivermos com os nossos familiares, com os nossos amigos e mesmo com os nossos opositores. E, ajoelhados espiritualmente, pedimos que a Tua bondade infinita permita que esse nosso encontro seja produtivo e que as reflexões que aqui forem apresentadas possam contribuir para o nosso autoconhecimento e, sobretudo, para a nossa transformação moral. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, então nós vamos falar sobre o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, e nesse capítulo o nosso querido Kardec separou uma carta, um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que se encontra lá no capítulo 13 da primeira carta. Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios. E, curiosamente, ele faz uma verdadeira apoteose sobre o amor ágape, sobre a caridade. E não à toa essa carta foi direcionada aos coríntios, porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Muitas pessoas naquela época do mundo antigo visitavam a cidade em busca, sobretudo, de um templo, que agora eu me esqueci o nome da deusa, e esse templo era frequentado por cerca de 1000 prostitutas. E então as pessoas do mundo antigo iam para lá em busca desse amor desenfreado. Talvez esteja aí a razão porque Paulo, altamente inspirado, falou sobre o amor aos coríntios, a fim de que essa energia sexual fosse melhor canalizada, melhor disciplinada, melhor instruída. Então ele diz assim lá na carta: ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me adianta. A caridade é paciente, é doce, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada.
não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então termina esse trecho dos tudos, né? Tem os tudos de Paulo de Tarso, né? Todos nos recordamos de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então, voltando a essa primeira que eu disse, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor e dos que não amam. Dos que não amam também, só que eles não sabem ou não percebem. Muito bem. Quando Paulo escreve aqui sobre a caridade, ele coloca lá no grego original a expressão ágape. E nós temos 4 tipos de amor, como os gregos conheciam em sua época. Então nós temos o amor eros, o amor storge, o amor philos e o amor ágape. O amor eros é aquele que sentimos pelo nosso namorado, pelo nosso noivo, pela nossa noiva, pelo nosso marido, pela nossa esposa. Então, esse é o amor, sobretudo, da atração física, que é o primeiro passo para que se estabeleça a união. Então, esse é o amor eros. O amor storge é o amor que sentimos pelos nossos familiares, pelos nossos pais ou pelos autores das nossas vidas, porque nem sempre fomos criados pelos nossos pais. Às vezes fomos criados pelo padrinho, pela madrinha, pelo tio, pela tia e assim por diante, pelo vizinho, pela vizinha. Então, pelos autores das nossas vidas. Aí também temos o amor philos, que é o amor por quem nós temos afinidade, amor pelos nossos amigos. Você gosta de mim, eu gosto de você, e nós somos amigos e vivemos muito bem. Mas tem um outro amor, que é o amor ágape, que é o amor que não espera recompensa, é o amor desinteressado, é o amor incondicional. E aí, nesse sim, nós vamos incluir o amor até mesmo aos nossos inimigos, amor até mesmo aos nossos opositores. Estevão se encontrava no colo de Abigail, noiva de Paulo, e essa história encontra-se na obra Paulo e Estevão. Quem leu Paulo e Estevão aqui, além de mim? Levanta a mão. Mas tem aí 50%, quase 50% precisa melhorar, né? Mas nessa obra belíssima, então, o Estevão, pouco antes de morrer, ele se encontrava nos braços de Abigail, que era sua irmã, e na frente de Paulo. E o Paulo era o sacerdote, era o rabino que havia sido promovido lá no Sinédrio, e ele foi o responsável pela morte do Estevão. E aí, no último momento que a Abigail chega
no momento em que o Estevão estava sendo apedrejado, e Abigail fala para o Paulo: Paulo, esse é Gesiel, é meu irmão, não sei como que ele se chama, Estevão, mas é ele o meu irmão querido, que você conduziu à morte. Aí o Paulo teve uma descarga adrenérgica, ficou pálido e levou o Estevão quase semi-morto, quase morto, para um outro cubículo, sob o pretexto de arrancar uma confissão dele no último momento. Mas isso era para os outros pensarem, né? E aí chega lá, ele se encontra no colo da Abigail e ele fala para Abigail: Abigail, com quem deixo você? Olha a grandeza desse homem. E aí Abigail diz: este é Saulo. Na verdade o nome Paulo é só mais tarde, né? Mas é só para contextualizar. Este é Saulo, é meu noivo. Aí o Estevão responde, olhando para ele: Saulo é bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, defenderá com a mesma intensidade. E foi assim que ocorreu depois. Mas quando ele diz essas palavras e o seu olhar se encontra com o olhar de Saulo, nesse momento ele fez aquilo que o Pavarotti ensinava os seus alunos lá na escola de ópera, né? na escola lírica de ópera lá em Milão. Então ele dizia que o cantor de ópera, ele deveria roubar o coração daqueles que estavam assistindo o cantor na sua apresentação. E foi isso que o Pavarotti fez a sua vida toda. Ele roubava o coração dos espectadores. Naquele momento, o Estevão, diante do seu maior inimigo, ele também roubou o coração de Paulo. Essa passagem do Pavarotti encontra-se num filme belíssimo chamado One Chance, Única Chance, que é a história de um cantor de ópera lá da Inglaterra. E esse cantor de ópera, uma história muito bonita. E esse cantor de ópera, num determinado momento, ele ganha um concurso, e esse concurso permite que ele vá estudar lá na escola do Pavarotti. Então, quem quiser procurar, One Chance, muito bom, filme belíssimo. Bem, mas aí depois dessa parte dos vários tipos de amor, nós precisamos entender a caridade institucional e a caridade pessoal. Todos nos recordamos daquela mensagem que nós acompanhamos no capítulo 13, uma mensagem chamada Os Órfãos. E essa mensagem, Os Órfãos, logo no comecinho, o autor diz assim: Deus permite que haja os órfãos para que os homens se sintam estimulados a cuidar deles. Mas o autor da mensagem, ele não diz: Deus permite que haja órfãos para que nós construamos orfanatos. Então, veja como que é diferente, né? Quando nós ficamos sabendo de um infortúnio de alguém que está próximo de nós, então o nosso dever é nos aproximarmos desse alguém e estendermos mãos generosas. Evidentemente que as atividades de assistência social que são realizadas na casa espírita ou entre os nossos irmãos católicos, entre os nossos irmãos de origem protestante,
os nossos irmãos islâmicos e assim por diante, essas atividades, elas podem e devem prosseguir. Mas nós não podemos considerar que o simples fato de frequentarmos uma casa espírita, por exemplo, e trazermos a nossa contribuição de alimentos, que nós já estamos em paz com a nossa consciência e que nós já estamos praticando a caridade. Lá na obra O Céu e o Inferno, há o relato de 16 espíritos considerados espíritos felizes. E entre esses espíritos felizes, o único comportamento que foi comum no relato deles é que eles eram pessoas prestativas. Então, quando nós somos pessoas prestativas, nós agiremos de tal maneira que nós asseguraremos uma sorte futura mais elevada. Agora, se nós nos contentarmos em não fazermos o mal, basta não fazer o mal para assegurarmos uma condição futura mais elevada? O que vocês acham? Basta não fazer o mal? Não. Ora, não fazer o mal é só ficar com os braços cruzados, é só nos mantermos indiferentes. Então, os nossos irmãos que também se encontram lá, esses depoimentos se encontram lá entre os espíritos medianos, na obra O Céu e o Inferno, segunda parte. O céu e o inferno também é conhecido como a justiça divina segundo o Espiritismo, que é o outro título que o Kardec deu. Então, entre os espíritos medianos, esses espíritos encontram-se lá no plano espiritual numa condição que não é muito boa, não é muito ruim, porque eles eram cumpridores das suas responsabilidades, dos seus deveres, mas eles só faziam isso. Eles não se preocupavam em ser pessoas prestativas como os espíritos felizes agiam. Na obra Revista Espírita, de agosto de 1865, há uma mensagem belíssima chamada A Chave do Céu e assinada pelo espírito Lacordaire. E o espírito Lacordaire, ele vai dizer que nós, para assegurarmos uma posição futura mais elevada no plano espiritual, nós devemos praticar a caridade. E praticar a caridade seguindo determinados degraus. Desculpem. E esses degraus da prática da caridade são degraus que, primeiro, nós devemos praticar a caridade com os nossos cônjuges e os nossos filhos. Olha aí, ó, amor eros. Depois, com os nossos irmãos consanguíneos, amor storge. Depois, com os nossos amigos. Faltou o amor aos autores das nossas vidas. Autores das nossas vidas são os nossos pais, ou então aqueles que nos criaram, aqueles que nos educaram. Então, os nossos pais e os nossos irmãos consanguíneos formam o amor storge. O amor filos, praticar a caridade com os nossos amigos. Então, nós vamos ter boa vontade com eles, vamos ter tolerância, vamos perdoar as suas fraquezas, como também nós necessitamos que perdoem as nossas fraquezas. E, então, quer dizer, essa prática da caridade
para essas pessoas mais próximas de nós, é uma prática da caridade mais espiritualizada. Eventualmente, nós também devemos nos esforçar para fazer as correções de ordem material. Mas para esses nossos próximos, vamos dizer assim, ou mais próximos, é uma caridade mais espiritualizada. Depois desses degraus é que vem o amor aos pobres, aos deserdados, aos miseráveis. E ele diz que nós devemos começar por aqueles que se encontram numa situação mais grave. Agora, o que nós fazemos? Nós pulamos essas etapas e vamos praticar a caridade para os pobres. E nessa prática de caridade aos pobres, que nós vamos, por exemplo, fazer uma sopa uma vez por mês. Nós não vamos conviver, nós só vamos lá naquele período de 2 horas, de 3 horas, entregar a sopa, vamos ficar felizes, vamos ser úteis a esses nossos irmãos, sem dúvida, mas nós pulamos essas etapas de desenvolvermos a boa vontade, a tolerância, o perdão com esses que são mais próximos de nós. Então nós não temos tolerância com o nosso cônjuge, né? Aquele marido complicado, quer dizer, marido complicado não existe, né? Mas aquela mulher difícil, né? Vamos dizer assim. Mas então nós pulamos essas etapas e vamos lá nos preocuparmos com os pobres, os mais necessitados. E aí nós invertemos esses valores, deixando de compreender que fora da caridade não há salvação, não há libertação, não há progresso, não há evolução. Agora, fora da caridade não há salvação, não é só a caridade do amor ao próximo, mas nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, através de nos apaixonarmos pela vida, de amarmos a existência, de acordarmos cedo e irmos para as nossas atividades de cabeça erguida, com boa vontade, nos esforçarmos para preservar e amar a natureza, e também amar a si mesmo. Então amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E para amar a si mesmo, nós devemos nos esforçar para nos autoconhecermos, e de posse desse autoconhecimento, nós nos transformarmos. Nós não podemos nos contentar com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Então, nós devemos abandonar essa síndrome de Gabriela e nos transformarmos para melhor. E é possível fazer isso? É possível com essa prática que nós descrevemos com a ajuda aí do Espírito Lacordaire. Bem, amigos, então essas eram as nossas reflexões, e eu gostaria de convidá-los a me acompanhar nessa singela oração para a nossa despedida. Senhor de nossas vidas, agradecemos a oportunidade desse encontro, a oportunidade dessas reflexões, e que possamos compreender que a caridade institucional pode e deve continuar existindo, seja na casa
casa espírita, seja em organizações voltadas para a ajuda ao próximo, mas também devemos estar atentos para a caridade pessoal, a caridade dos nossos atos, a caridade da prática da boa vontade, da prática da indulgência e do perdão no convívio com os nossos familiares, com os nossos parentes, alguns mais difíceis, outros menos difíceis, e também no convívio com os nossos amigos, mas também com os nossos opositores. Obrigado, Senhor, ajude-nos a verdadeiramente realizar esta prática. Que assim seja.